Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de excreção do corpo dos animais. Esses mecanismos de excreção, eles vão ser responsáveis tanto pela eliminação dos resíduos nitrogenados produzidos pelo metabolismo celular, como também pela excreção, por exemplo, de sais que esses animais absorvem no ambiente em que eles estão. Nós entendemos como excreção o processo de eliminação de substâncias que ocorrem em excesso no organismo. Essas substâncias foram produzidas pelo metabolismo celular ou ainda ingeridas em quantidades elevadas por esses organismos. Sendo assim, o nosso sistema de excreção, ele é responsável por garantir a nossa homeostase. O que é a homeostase? É a capacidade dos organismos manterem a estabilidade do meio interno, o meio interno do seu organismo, independente das variações ambientais. A grosso modo, seria o quê? O organismo conseguir manter o seu equilíbrio interno no ambiente em que ele vive. Então, nós podemos citar alguns exemplos, da atuação do nosso sistema urinário, que é responsável por essa excreção. O sistema urinário, ele além de remover resíduos, ele é um regulador homeostático, responsável pela manutenção da composição química do meio interno do organismo. Só para vocês terem alguns exemplos, os invertebrados marinhos, eles mantêm a concentração do meio interno próxima da concentração da água do mar. A maioria morre em ambiente diluído. Os anfíbios, por exemplo, os anfíbios adultos, eles não têm brânquias. Eles absorvem sais pela superfície do corpo e, por isso, eles não estão adaptados à vida marinha. Eles precisam do ambiente aquático apenas para a reprodução e não podem viver em ambiente com concentração de sais. Aves marinhas obtêm água dos alimentos, geralmente peixes, e da água do mar que ingerem. Aves e répteis marinhos, como as tartarugas, têm na cabeça as glândulas de sal, que eliminam uma solução concentrada de cloreto de sódio. Baleias, focas e outros mamíferos aquáticos, eles bebem pouca ou nenhuma água do mar, vivendo à custa da água do alimento. Por isso, eles formam uma urina e o leite concentrados, eles retêm mais água em seu corpo. Outros exemplos é esse controle hidrossalino de peixes ducícolas, ou seja, peixes que vivem em ambiente de água doce. Pelas brânquias e pela superfície do corpo, a água entra por osmose. Por isso, o que acontece? A absorção de água vai além do que o organismo conseguiria suportar. Por isso, os rins, eles eliminam o excesso de água. Os sais perdidos na urina são repostos pelos alimentos e por absorção ativa das brânquias. O contrário vai acontecer com peixes de ambiente marinho, peixes ósseos de ambiente marinho. Por osmose, eles perdem água pela superfície corporal e das brânquias porque eles vivem no meio hipertônico. Isso é compensado pela ingestão de água do mar e de alimentos. O excesso de sais é eliminado pelas brânquias e pela urina. Bem, os vertebrados que nós estudamos, eles podem apresentar 3 tipos de rins. O corpo desses animais, eles têm mecanismos que permitem eliminar resíduos metabólicos e outras substâncias tóxicas ingeridas ou originadas no próprio organismo. Os seres humanos, por exemplo, eles eliminam gás carbônico para o ar atmosférico pelos pulmões e ureia pelos rins. Então, durante o desenvolvimento embrionário, nós podemos identificar 3 sistemas de excreção nesses animais. O rim pronéfro é um rim segmentado, situado anteriormente na cavidade corporal. Esses néfrons, eles se abrem num funil,
na cavidade do celoma, como vocês estão vendo aqui, né? Eles se abrem como se fosse um funil, e desse celoma eles recolhem os excretas. Esse tipo de rim, ele ocorre em embriões de vertebrados. O segundo é o rim mesonefro, que não apresenta segmentação nítida, né? Não tão nítida como acontece no rim pronefro. Ele se desenvolve na parte média da cavidade corporal. Alguns nefróstomas até se abrem, né, nessa cavidade do celoma, mas a maioria deles já apresenta essa cápsula que vocês estão vendo aqui. Essa cápsula que circunda o glomérulo, né, ela é responsável por drenar esses resíduos nitrogenados. Então, esse tipo de rim ele está presente em embriões de répteis, aves e mamíferos e é funcional apenas em formas jovens de peixes e de anfíbios adultos. O terceiro, que é o rim metanéfron, ele não tem segmentação externa e se localiza na parte posterior da cavidade do corpo. Todos os néfrons têm cápsula ao redor dos glomérulos. Ele não se desenvolve em peixes e é o rim funcional de répteis, aves e mamíferos adultos, inclusive o nosso, tá? Bem, os aminoácidos, né, provenientes da degradação das proteínas que nós ingerimos, assim como os ácidos nucleicos, né, a degradação dos ácidos nucleicos geram dentro das nossas células a amônia. Por que que existe essa formação da amônia? Como nós estudamos, né, o ano passado, os aminoácidos eles apresentam aqui esse grupo amina, que é o NH2. E os ácidos nucleicos, eles apresentam as chamadas bases nitrogenadas, né? Adenina, timina, citosina, guanina, uracila. Essas substâncias, né, essas moléculas, elas geram resíduos nitrogenados dentro das nossas células, né? Esses resíduos nitrogenados, por exemplo, na forma de amônia. Esses resíduos nitrogenados, eles são altamente tóxicos para o nosso organismo e eles precisam ser eliminados do nosso corpo através do nosso sistema de excreção. Então, a partir do grupo amina dos aminoácidos, o metabolismo proteico origina esses resíduos nitrogenados, como a amônia, a ureia, o ácido úrico, e esses resíduos precisam ser eliminados para manutenção da homeostase do organismo. Então, o que que acontece? Por exemplo, nossas células elas produzem amônia, mas o nosso fígado, como esse resíduo é um resíduo altamente tóxico e necessita de uma grande quantidade de água, né, para ser diluída e eliminada para fora do nosso corpo, o nosso fígado ele transforma essa amônia em resíduos menos tóxicos. Nós, por exemplo, eliminamos na nossa urina a ureia, que é menos tóxica do que a amônia, tá? De acordo com o tipo de resíduo nitrogenado que os animais eles eliminam, eles são chamados, eles podem ser classificados em amoniotélicos, ureotélicos ou uricotélicos. Eu vou mostrar mais adiante. Em relação à toxicidade, a amônia é o resíduo mais tóxico de todos. A ureia, que é a que nós eliminamos, tem uma toxicidade moderada e o ácido úrico, a toxicidade mais baixa. Em relação à solubilidade em água, a amônia é altamente solúvel, assim como a ureia também. O ácido úrico, ele é pouquíssimo solúvel. Em relação à passagem pela membrana das células, a amônia ela facilmente consegue se difundir pela membrana das células. A ureia, essa difusão já é uma difusão moderada. E o ácido úrico, muito baixa difusão, tá?
Custo metabólico para que seja sintetizada. A amônia tem o custo metabólico mais baixo, então pouquíssima energia é gasta para que a amônia seja produzida a partir desses resíduos, desses compostos nitrogenados. A ureia, baixo, né, custo metabólico, e o ácido úrico, um alto custo metabólico. Aqui nós temos a fórmula estrutural, né, desses compostos nitrogenados, tá? Bem, como eu estava dizendo, os animais que excretam amônia, eles são chamados de amoniotélicos. A amônia ela é uma substância altamente tóxica, né, proveniente da degradação dos aminoácidos. A excreção dela, ela requer uma grande quantidade de água para ser eliminada. Esse é o resíduo metabólico eliminado pela maioria dos invertebrados e pelos peixes ósseos, né? Animais de ambientes aquáticos, eles excretam amônia. Os uricotélicos são aqueles que excretam ácido úrico, que é menos tóxico que a amônia e a ureia, e podem ficar armazenados no corpo por mais tempo. Esse ácido úrico ele é praticamente insolúvel em água e ele é excretado pela maioria dos artrópodes terrestres, né, répteis e aves. No caso desses répteis, das aves, né, como é que esse ácido úrico ele vai ser eliminado sem ser dissolvido em água? Esses animais eles apresentam a cloaca. E aí esse ácido úrico ele é eliminado junto com as fezes, tá? Os uriotélicos são aqueles que excretam ureia. Essa ureia, na verdade, ela é formada no fígado através de uma série de reações da amônia. Como eu disse agora há pouco, a amônia ela é produzida pelo nosso metabolismo celular, só que ela é transformada em ureia pelo nosso fígado. Ela exige uma menor quantidade de água para ser eliminada do que a amônia, né? E é o resíduo nitrogenado eliminado pelos peixes cartilaginosos, pelos anfíbios e pelos mamíferos. Nós, por exemplo, somos animais ureotélicos, porque nós eliminamos ureia na nossa urina. Agora nós vamos falar sobre o sistema urinário humano. O sistema urinário humano ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, que são canais, né, que levam a urina formada dos rins até a bexiga. A bexiga, que é o órgão armazenador da urina, e a uretra, que elimina a urina para fora do corpo, tá? Então, a urina, ela caminha por todos os órgãos do sistema urinário. Os 2 rins, os ureteres, chega à bexiga e da bexiga ela é eliminada para fora do corpo através da uretra. O sangue que vai ser filtrado, ele ingressa nos rins através dessa artéria renal. E ele, depois de filtrado, ele sai dos rins através da veia renal. Então, aqui esse canal vermelhinho, ele está representando a artéria renal e o azul, ele está representando a veia renal. Cada rim, né, visto num corte, ele é formado por um córtex, que é a parte mais externa do rim, que vocês estão vendo aqui nessa figura, né? Tem a coloração aqui, ó, a parte mais externa do rim. Os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. Então, ó, cada unidade dessa aqui é chamado de néfron. Os nossos rins, eles têm cerca de 1 milhão de néfrons, tá? Que se encontram no córtex renal, que eles vão filtrar o sangue cerca de 300 vezes por dia. A medula renal, que ela tem um aspecto estriado, que contém inúmeros tubos coletores de urina.
E a pelvis renal, que é toda essa parte aqui, ó, que é uma cavidade de forma de funil, e a função é coletar a urina formada pelos rins e conduzi-la até os ureteres. Os rins, eles vão retirar os excretas, ureia, ácido úrico, e absorver as substâncias que são úteis ao organismo. Voltando aqui no slide anterior, aqui nós temos a anatomia de um néfron. O néfron, ele é formado por essa região aqui, né, que é chamada de glomérulo ou cápsula de Bowman. Essa parte aqui, que é chamada de túbulo contorcido proximal ou duto coletor. Esse túbulo do néfron, ele é dividido em 3 segmentos, né? Na verdade, todo esse túbulo aqui do néfron, ele é dividido em 3 segmentos. O túbulo contorcido proximal, aqui mais abaixo nós temos o túbulo contorcido distal. Aqui nós temos o que a gente chama de alça de Henle ou alça néfrica e o túbulo contorcido distal. Então, túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. São 3 partes aqui que vão formar esse túbulo do néfron. Além dessa parte tubular, o néfron, ele tem uma parte vascular, né? Que é toda essa região aqui, que é chamada de glomérulo renal ou glomérulo de Malpighi. É o novelo de capilares envolvidos por essa cápsula, tá? Essa cápsula glomerular. E esses capilares sanguíneos, eles formam ramificações em milhares de arteríolas, né? Que são ramos dessas artérias renais. Na saída do glomérulo, os capilares, eles fundem-se numa arteríola que a gente chama de arteríola eferente. Ele vai se ramificar numa rede de capilares que vai circundar o túbulo do néfron, e esses capilares, eles vão se encontrar com a chamada veia renal, tá? Como eu falei anteriormente, o sangue ele ingressa no rim através da artéria renal, e ele filtrado, ele sai do rim através da veia renal. Aqui, ó, nós temos o que seria, né, a arteríola aferente, né, que vai fazer com que esse sangue ele ingresse nesse glomérulo, né? E aqui a arteríola eferente, que vai acontecer a saída desse sangue já filtrado, tá? Então, aqui nós teríamos a anatomia de um néfron. E como é que se dá essa formação da urina no néfron? A urina formada, ela vai ser formada de acordo com 3 etapas básicas. A primeira etapa, que é a chamada filtração glomerular, é a filtração dos nutrientes, resíduos tóxicos, sais e água na cápsula glomerular. Já vou mostrar melhor para vocês. A segunda etapa é a reabsorção de substâncias como glicose, aminoácido, vitaminas, íons e boa parte da água. Por que isso? Porque essa filtração ela é pouco seletiva. E aí, algumas substâncias que são importantes para o nosso metabolismo, elas acabam indo para esse líquido filtrado também. Então, nessa região, né, do néfron, acontece a reabsorção dessas substâncias importantes. E a terceira etapa é a secreção tubular, que essas substâncias tóxicas do metabolismo, medicamentos como, por exemplo, a penicilina, eles são secretados. Então, nós podemos dizer que a urina é o produto formado pelo filtrado glomerular, retirando-se o que foi reabsorvido e somando-se o que foi secretado.
falando agora com mais detalhes, veja bem, o sangue, ele ingressa, né, no néfron sob alta pressão através desses capilares do glomérulo. Aí o que acontece? Nesse momento, essa pressão faz com que parte do plasma saia em direção a essa cápsula aqui, que é a cápsula glomerular. O filtrado, ele é muito semelhante ao plasma no interior dos vasos sanguíneos, porém, esse plasma, esse filtrado, ele não possui proteínas, né, e nem células do sangue. Então, como eu disse, o sangue ele vai ingressar nesse glomérulo, né, através da artéria renal. Essa alta pressão do sangue vai fazer com que parte do plasma saia em direção a essa cápsula, que é a cápsula glomerular que está envolvendo esse glomérulo, né? Só que, como eu disse anteriormente, esse material que vai em direção a essa cápsula glomerular, né? Essa filtração glomerular, ela é pouco seletiva. E aí substâncias como, por exemplo, aminoácidos, glicose, vitaminas, íons, acabam também extravasando para essa cápsula. O que acontece então? Esse filtrado, né, ao passar pelo túbulo proximal, né, o túbulo contorcido proximal, nessa região do túbulo, né, a maior parte vai acontecer uma boa parte da reabsorção de água e sódio. Então, essas substâncias como água, sódio, vão ser devolvidas à circulação sanguínea. E nessa região, né, da alça néfrica, que também é chamada de alça de Henle, essas substâncias que eu disse que são substâncias importantes, como glicose, aminoácidos, vitaminas, também essas substâncias vão ser reabsorvidas aqui nessa região. O que acontece? Esse filtrado, então, essas substâncias, né, são lançados, né, no interior desse túbulo, que é o túbulo contorcido, né, distal, tá? E aqui, nessa região, né, nesse túbulo néfrico, nesse túbulo contorcido distal, vai haver então a secreção das substâncias que realmente vão ser eliminadas pela urina. Essas substâncias elas vão ser coletadas aqui através desse duto coletor. Então, as substâncias presentes nos capilares são lançadas no interior do túbulo renal, o que garante a sua eliminação pela urina. Essas substâncias tóxicas do metabolismo e medicamentos, por exemplo, são excretadas no túbulo proximal, ou seja, elas não são reabsorvidas no momento que a glicose, os aminoácidos vão ser reabsorvidos. Então, a nossa urina, na verdade, né, a formação da urina, ela vai acontecer inicialmente aqui nesse glomérulo, através do extravasamento do filtrado para a cápsula, né? Nessa região aqui do néfron, substâncias importantes como água, íons, aminoácidos, vitaminas vão ser reabsorvidas, tá? E o que tiver que ser eliminado através da urina, né, vai ser coletado aqui através desse duto coletor. Aqui, como se o néfron tivesse esticado, né, para que a gente consiga visualizar com mais detalhes cada uma das das etapas do processo, como realmente acontece. Então, a filtração glomerular, ó, nessa região aqui que está em azul, a reabsorção de substâncias úteis nessa parte que está em rosa, e a eliminação ativa de excretas nessa parte aqui que está em laranja. Aqui nós temos uma tabela com um resumo do que acontece em cada uma dessas etapas, né? No corpúsculo renal ou glomérulo renal, a pressão do sangue força a filtração no glomérulo com passagem de substância para a cápsula renal.
E aí substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais, ureia, ácido úrico, elas vão passar em direção a essa cápsula do glomérulo. No túbulo contorcido proximal, acontece a difusão e o transporte ativo executado pelas células dos tubos, que devolvem substâncias do filtrado úteis ao organismo para os capilares sanguíneos. E que substâncias são essas? Água, glicose, aminoácidos e sais. Na alça néfrica, através da osmose e reabsorção de água do filtrado para os capilares sanguíneos, a água e os sais também são devolvidos para a circulação sanguínea. No túbulo contorcido distal, acontece o transporte ativo executado pelas células dos túbulos, que remove excretas dos capilares sanguíneos, lançando na urina. E aí, nesse momento, né, o ácido úrico, a amônia, os íons hidrogênios, eles vão ser coletados. E o duto coletor, ele vai receber a urina e conduzir a ureter, né? Essa urina, ela vai ser formada por água, ureia, ácido úrico, sais, amônia, dependendo, né, do tipo de animal. No nosso caso, nós não excretamos amônia na nossa urina, tá? Algumas curiosidades. Quando muita glicose é encontrada na urina, significa que não houve completa absorção dessa substância. Esse é um problema conhecido como glicosúria e é comum em diabéticos. Cerca de 180 litros de fluido de plasma são filtrados no processo de formação da urina. Entretanto, apenas 1 a 2 litros de urina são eliminados diariamente. Isso pode ser explicado pelo processo de reabsorção, né? Que nós reabsorvemos boa parte do que é filtrado, né, durante a filtração glomerular. Todo o sangue leva em média 5 minutos para ser filtrado, formando assim a nossa urina. Bem, e como acontece a regulação dessa função dos nossos rins? São 2 hormônios que atuam de maneira importante no controle do sistema excretor urinário, por exemplo. O hormônio antidiurético, que é chamado também de ADH ou vasopressina, e a aldosterona. O ADH, ele é produzido pelo hipotálamo, né? E através da circulação sanguínea atinge os néfrons, promovendo o aumento da reabsorção de água e, consequentemente, reduzindo o volume urinário. Então, é um hormônio produzido pelo hipotálamo e secretado pela hipófise, tá? Que é a glândula, né? Tem cerca de 1 centímetro aqui na base da nossa cabeça. É um hormônio, né? Que, como eu falei, vai atuar, né, no controle da taxa de água que nós devemos ter no nosso organismo. E a aldosterona, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. É um par de glândulas que se situam sobre os rins, tá? Que elas vão atuar promovendo maior retenção de sais minerais. Então, o ADH, ele controla a taxa de água do organismo, a taxa de água que pode ser eliminada durante a urina, e a aldosterona vai promover, né, a retenção dos sais minerais. Então, são 2 hormônios que atuam na produção da urina. Resumindo, o que acontece aqui? Se nós temos, né, uma secreção do hormônio antidiurético, uma secreção elevada, nós vamos reabsorver maior quantidade de água, né, no processo de formação da urina. Então, o volume de urina produzido vai ser menor, né? Isso pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa tem uma grande concentração de sais no organismo, então ela ingeriu, né, uma maior concentração, por exemplo, de sódio, comida salgada, produtos industrializados, ou a transpiração ela foi excessiva, né? Então ela teve, né, o sangue se tornou concentrado,
por conta disso a secreção desse hormônio antidiurético é maior. Bem, se a pessoa, né, ingere bastante quantidade de água, ou seja, esse sangue ele está pouco concentrado, está tudo dentro da normalidade, essa secreção do ADH ela é reduzida. Reduz-se então a reabsorção de água e a pessoa produz a urina mais diluída, ou seja, um alto volume urinário. Lembrando que a bebida alcoólica ela pode fazer com que esse hormônio ADH, a quantidade desse hormônio secretado, seja diferente do que o normal. O etanol, ele inibe a produção do ADH. Então, uma pessoa que bebe muito, ela secreta esse hormônio em maior quantidade, por isso ela tem mais vontade de urinar. Então, como consequência da eliminação excessiva de água, pode haver desidratação severa que vai levar à ressaca. Então, bebidas alcoólicas podem fazer com que a pessoa urine mais do que o normal. Como vimos então, dois hormônios, ADH secretado pela hipófise e a aldosterona secretado pela suprarrenal, vão atuar aí nesse controle da produção de urina no nosso organismo. Então é importante ressaltar que, apesar de terem as funções apontadas anteriormente, esses hormônios também ajudam a controlar a pressão sanguínea. Um efeito direto do ADH, por exemplo, é aumentar o volume de líquido nos vasos sanguíneos, ou em outras palavras, aumentar a quantidade de sangue circulante. A aldosterona atua de maneira mais indireta. Ao elevar a taxa de sais na circulação, ela favorece a captação de líquidos e acaba chegando ao mesmo resultado que o ADH. Então, a aldosterona, ao fazer com que o organismo retenha maior quantidade de sais, essa quantidade elevada de sais na circulação sanguínea também vai fazer com que o organismo retenha maior quantidade de líquido. Então, é um efeito parecido ao ADH. Agora nós vamos falar sobre algumas doenças que podem acontecer com o nosso sistema urinário. Uma que é bem falada, bem conhecida, são os cálculos renais, né? Também chamado de pedras nos rins. Então, acúmulo de cristais, né, de sais na urina. As principais causas são infecções urinárias, volume insuficiente de urina, porque a pessoa ingere pouca quantidade de líquido, distúrbios relacionados à eliminação dos sais, vitamina D em excesso. E aí, como sintoma, nós temos aquelas dores intensas, muita irritação, pode haver obstrução do canal urinário e pode haver ainda palpitações, náuseas, vômitos. O tratamento ele consiste em analgésicos para dor. Muitas vezes esses analgésicos eles nem são suficientes, né, para fazer com que a dor pare, né? Os cálculos que são menores a 5 milímetros, eles são eliminados sozinhos, mas em alguns casos tem que se submeter à cirurgia, né, para fazer, por exemplo, bombardeamentos para que eles sejam quebrados, para que saiam os fragmentos. E a prevenção seria a pessoa evitar consumo excessivo de alimentos ricos em oxalatos, como café, chocolate, refrigerante à base de cola, ingerir bastante líquido, enfim. Cada um aí pode ter aí uma história, né, diferente para a formação desses cálculos renais. A nefrite, que é a inflamação dos glomérulos, que é aquela parte dos néfrons, né, que vai fazer a primeira filtração da urina, a primeira etapa da urina. Pode ser provocada por vírus, bactérias, até por excesso de medicamentos, né, determinados medicamentos.
Pessoas predispostas geralmente podem ter esse problema depois de uma infecção de garganta ou infecção de pele, por exemplo. Como sintoma, pode haver a mudança de cor da urina, aparecimento de sangue, por exemplo, na urina, ou o próprio aumento da pressão arterial. O tratamento ele consiste, além de antibióticos usados em certos casos, são prescritos diuréticos para controlar a retenção de líquidos e reduzir a pressão arterial. A prevenção consiste em manter a pele limpa, tomar todas as medidas para evitar infecções, evitar abuso de medicamentos, coisas que possam sobrecarregar aí a função renal. Cistite. Cistite é um tipo de infecção urinária, na verdade é a inflamação da bexiga urinária. Pode ser provocada por micro-organismos, como bactérias. É mais comum em mulheres, porque as mulheres têm a uretra menor do que dos homens, né? Sintomas seria dificuldade para urinar, a pessoa não consegue reter a urina por muito tempo. E o tratamento normalmente indicado o uso de antibiótico, além da ingestão de bastante líquido. Como prevenção, urinar antes de dormir, após as relações sexuais, evitar banhos longos de imersão, já que o contato com o meio líquido favorece essa contaminação. A insuficiência renal, que é caracterizada pela dificuldade do rim de filtrar o sangue corretamente e promover a eliminação daquelas substâncias tóxicas ao organismo. Ela pode ter diversas causas, como obesidade, diabetes, entre outros problemas. Principais sintomas seriam o aumento da pressão arterial, a acidose sanguínea, que pode levar ao aparecimento de falta de ar, palpitação, desorientação, por exemplo. Quando identificada no início, pode-se revertê-la com o uso de medicamentos e alimentação adequada, só que em casos mais graves tem que se recorrer à hemodiálise. E aí, no caso, a prevenção ela tem que se dar através do controle desses problemas de saúde que podem desencadear a sobrecarga dessa função renal. Então, obesidade, diabetes são problemas que podem fazer com que os rins, né, não funcionem direito ou até mesmo parem de funcionar. E aí, o que fazer, né, quando esses rins param de funcionar? Se o tratamento convencional, medicamentos, dieta, não normalizar, os desequilíbrios metabólicos, outras providências, elas precisam ser tomadas, porque é necessário retirar esse acúmulo de resíduos tóxicos do organismo. No caso, uma delas é a hemodiálise, que vai se utilizar um rim artificial. O princípio da hemodiálise baseia-se na difusão de partículas pelas membranas, né, de um aparelho. Nesse rim artificial, o sangue do paciente circula separado por uma membrana seletivamente permeável ao lado do fluido de diálise. À medida que circula, o sangue ele perde sódio, potássio e ureia para esse fluido, enquanto recebe outras substâncias como glicose e íons bicarbonato. O motor faz o sangue circular pelo rim artificial e retornar ao paciente. Então, seria mais ou menos o que acontece, né? Mais ou menos não, seria o que acontece com o processo de filtração do nosso rim. Então, o sangue ele ingressaria nesse rim artificial, né? Por um canal, né? E esse sangue filtrado ele vai ser reinjetado nesse paciente. Seria a função da nossa artéria renal e veia renal, entrada e saída do sangue nos rins. Cada sessão de hemodiálise dura cerca de 4 a 6 horas e sendo necessária mais de uma sessão por semana, né, dependendo da gravidade do caso. É um procedimento que tem riscos, né, que podem acontecer infecções decorrentes de contaminação do aparelho, do fluido de diálise, do material que é empregado, fungos, bactérias, vírus. Pode ocorrer ainda intoxicação por substâncias estranhas. Então, não é um tratamento sem risco, né?
A pessoa que se submete à hemodiálise, ela corre riscos, né, durante esses processos. Mas é um processo que é um tratamento necessário para que essas pessoas consigam levar uma vida dentro de certa normalidade, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Não deixem de revisar o vídeo, fazer as atividades. Bom estudo para vocês!